22 eles falaram, né? 22%. Vamos lá? Deputado, quais os impactos do custo de produção para o produtor de soja com a alta do diesel? Veja, um impacto gigantesco. A gente está com um problema não só na questão desse impacto direto do diesel, que os números foram apresentados aqui hoje, inclusive um material muito bem feito lá pelo Antônio da Luz, que é consultor da Farsul, da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, como também o impacto indireto que dá nos outros insumos agropecuários. A gente já está enfrentando um problema sério nos fertilizantes, um problema sério nos defensivos também, até uma questão contratual com a China, e agora nessa questão de frete e de custo de produção, justamente no combustível que precisa ser utilizado pelas máquinas para plantio, para colheita, para dar um impacto absurdo na cadeia toda. Então, é mais um fator de endividamento do produtor que leva ao outro assunto da reunião de hoje. A ministra Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina apresentou aqui como é que estão as negociações em relação ao projeto de renegociação do endividamento aí dos produtores. As conversas com o relator, Renan Calheiros, para falar com o ministro Dorigan, buscando quais são os recursos. Hoje o projeto apresentado pelo governo não atende minimamente o problema, né? É completamente incipiente para sanear as contas dos produtores. E a conta não é mais aquela dos 30 bi que nós apresentamos, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados. Hoje essa conta passa dos 100 bilhões, né? Já está em praticamente 120 bilhões. Aliás, exatamente o valor que o governo está arrecadando com essa alta do petróleo, né? Com essa alta dos combustíveis. Dá 128 bilhões, se não me engano, o aumento de arrecadação do governo. Então a gente está tentando provar para o governo, mostrar para o governo que eles têm sim de onde tirar, só ter responsabilidade fiscal e prioridade do que efetivamente é prioritário para o Brasil. Não pensar só em medidas eleitoreiras, mas em algo que solucione o problema do Brasil, que é um grande endividamento da população urbana, mas em especial no nosso caso da população rural que está extremamente endividada. Deputado, falando desse endividamento do produtor, a alta de juros e o endividamento e a dificuldade de financiamento são reflexos desse endividamento do produtor? Sem dúvida. Primeiro vamos começar lá atrás, a base desse problema todo, o cerne desse problema, em que pese o ministro tente negar todo o tempo, o cerne desse problema é irresponsabilidade fiscal. Né? Um governo que tem que manter uma taxa de juros elevada como essa para justificar um gasto desmedido, desenfreado, trabalhando frontalmente com medidas eleitoreiras, pensando justamente nos benefícios eleitorais disso, gastando muito mais do que arrecada, criando gastos completamente desnecessários, e isso faz com que as contas públicas fiquem com um déficit absurdo, a ponto de chegar no tamanho que nós estamos hoje. Com o juro a 15, a gente chega a mais de 20% de custo real dos financiamentos para os produtores, né? O crédito está muito caro. O crédito também está muito caro porque é inseguro, porque nós não temos absolutamente nada de subvenção de seguro presente no Estado. Aliás, o governo tenta mais uma vez achar um culpado para essa história, tenta jogar a justificativa do problema de volta no colo da FPA, sendo que a responsabilidade é do governo que vetou, reitero, governo que vetou ao termo que nós colocamos na LDO de proibição da esqueci o termo completamente, me ajuda, contingenciamento. Que nós proibimos, ou colocamos muito claro na LDO que não poderia ser contingenciado os recursos do seguro rural, foi vetado isso para o governo, e 24, 25, 25, 26, nem um centavo de subvenção de seguro. Então, isso torna o crédito muito mais caro. Além disso, uma série de empecilhos que são colocados no caminho do produtor. Essa questão do PRODES, que é algo que a gente está brigando muito fortemente. Inclusive, temos a concordância das grandes centrais de bancos, do Bacen e das instituições financeiras, e que é um exagero. Né? A gente vai fazer a anotação na matrícula do produtor antes dele ser notificado que tem algum tipo de problema. Ele descobre isso quando chega lá no banco e que não consegue acessar o crédito. Então, é uma série de problemas que está dificultando o crédito. Aí emenda um pouco já no teu comentário em relação à diminuição de dinheiro de investimento. Né? O produtor que está endividado, que não consegue plantar, está com problema para colher, ele não vai gastar com maquinário novo. Aí o resultado da AgriShow com 22% de queda nos pedidos, não estamos nem falando de efetivação dos pedidos, nos pedidos efetivamente, nas intenções de pedido, né, realizados agora nessa última AgriShow, que é um número extremamente expressivo e muito preocupante, a dificuldade do produtor investir. Isso gera, obviamente, diminuição no índice de produtividade, dificuldade de rentabilidade, as tabelas aí, as planilhas de custo de produção cada dia mais disparelhas, cada dia mais inconsistentes, e isso faz com que o endividamento só cresça no campo. Deputado, vocês discutiram hoje também a questão da subvenção dos combustíveis. Como que isso afeta o agro? Tem alguma... Está pressionando o etanol, o biodiesel? Qual que é a avaliação de vocês? A relatora, a deputada Marussa Boldrin, está trabalhando no texto para conseguir colocar algum tipo de... Não seriam benefícios, mas alguma facilitação em relação aos combustíveis, aos biocombustíveis, vamos dizer assim, para a gente conseguir atender também as demandas do setor. Isso é super importante.
Ela já foi a relatora do PATEM, né, da transição energética, tem expertise na área, está sendo muito bem assessorada, tem capacidade técnica para isso. Ela tem apresentado no relatório, no texto que a gente tem conversado com ela, tem apresentado no relatório vantagens importantes para que os biocombustíveis tenham vantagens competitivas também e que a gente consiga manter esse mercado aquecido. Vamos lembrar que biocombustível é esmagamento de soja, esmagamento de milho, é produção de cana, é produção agropecuária e seria um incentivo a mais para a nossa produção, aumento de demanda desses biocombustíveis, diminuição de fósseis também. Isso faz com que a gente aumente o volume e diminua a quantidade de dependência de importação. Isso tudo gera benefício direto para todo o consumidor, não só para o campo. Qual é o mecanismo que a FPA defende para manter esse diferencial competitivo? São vários, são diversos. A gente tem diferenciação de PIS/COFINS, a gente tem diferenciação direto lá na bomba, a gente tem vários critérios que podem ser utilizados na compra e na diferenciação de compra da própria matéria-prima, dos insumos, da questão do farelo de milho, do farelo de soja, tudo aquilo que a gente pode colocar no texto de um projeto do governo, com as negociações necessárias com o governo, para a gente conseguir avançar minimamente nessas negociações. E aí, claro que é uma questão de voto, a gente conseguir fazer essa discussão dentro do Congresso. Dia do Agro na Câmara, o senhor saiu daqui na semana passada para ter uma reunião com o presidente Hugo Mota. Ficou alguma coisa acordada? Ficou mais ou menos, estou indo para lá agora tentar novamente. Eu gostaria que fosse amanhã, né, que a gente conseguisse fazer essa pauta. Senadora, essa pauta, a gente gostaria de conseguir fazer essa pauta essa semana. Para fazer a pauta essa semana, claro que depende do colégio de líder, a gente precisa apresentar esse número, a gente priorizou uma série de projetos, a Dani passa para vocês quais são essas prioridades, para que a gente consiga avançar nisso. Pode ser que aconteça na semana que vem. Eu pretendo apresentar o relatório da Lei de Seguro, da autoria aqui da senadora Tereza Cristina, eu pretendo apresentar entre hoje e amanhã o relatório para que a gente consiga votar o mais rápido possível, até pensando já na elaboração do plano safra, que a gente consiga ter vigência disso. Fora isso, tem uma série de projetos, tem a questão do PRODES, tem uma série de outros projetos que estão apresentados lá, como a lista do Conabio, tem tantas outras coisas, direito de propriedade, várias coisas que estão apresentadas que a gente precisa correr contra o tempo dentro da Câmara, vários prontos para o plenário, outras precisam nomear relator, para que a gente consiga avançar e espero que a gente tenha essa concordância do presidente em fazer um dia específico do agro. Ele está correndo tanto com a pauta por causa desse negócio de escala de trabalho, que a gente precisa parar um dia para fazer essa pauta importante para o Brasil. Senadora, dá para fazer algo no Senado também? Dá para fazer alguma coisa no Senado a respeito também? Um dia do agro no Senado? Acho que sim, mas muita coisa hoje está começando na Câmara. A gente precisa receber no Senado. A gente está fazendo lá no Senado, agora a nossa missão principal, agora ficou bom, né? A nossa missão principal hoje é apoiar o senador Renan Calheiros na 5122, fazendo ela mais ampliada, para ver se a gente consegue pegar o maior número de produtores por conta dessa tempestade perfeita que se criou aí no agronegócio, que nós temos aí muitos produtores que, se não tiver essa renegociação, não conseguirão plantar a próxima safra. E o plano safra está aí, é dia 2 de junho, ele tem que ser anunciado. O 1º de junho, eu acho, ele tem que ser anunciado. Então, nós estamos numa corrida contra o tempo para ver se a proposta que o governo mandou, nós estamos estressando ela tecnicamente, porque ela não atende. Então, dando sugestões, apresentando soluções que o governo tem que concordar. Senão, nós vamos colocar em votação 5122 na semana que vem. Esse é o desejo do senador Renan Calheiros na CAI, passar no plenário e aí, se não tiver que voltar para a Câmara, ótimo. Se tiver, também aí contamos a frente parlamentar lá, trabalhando duro para aprovar rapidamente e a sanção presidencial. O senhor falou sobre a receita extraordinária do petróleo como possibilidade de renegociação de dívida. Tem essa? Não. Só estou fazendo um paralelo dizendo que se o governo quiser, tem de tirar o dinheiro, né? Tá, mas não tem essa articulação? Não, nesse sentido ainda não. Quais opções hoje estão em negociação? Até a senadora conversou com o Dário Durigano semana passada. Foi. O 5122 veio da Câmara com o fundo social, né, que é do pré-sal. Mas o governo tem uma resistência enorme em ceder parte desse fundo, de 30 bi, para essa renegociação de dívidas. Nós estamos insistindo, continuamos insistindo com isso, mas eles dizem que tem outras ações no governo que tem como destinação esse fundo. Só que esse ano essa receita do pré-sal vai ser muito maior por conta do aumento do barril de petróleo. Então a Petrobras a gente perde de um lado com a guerra, porque nós importamos 30% do nosso diesel, mas nós ganhamos muito na nossa exportação de petróleo bruto. Então a gente quer ver se convence o governo que pelo menos não precisa ser só o fundo social, mas também o fundo, pedaço, se a gente juntar fundo social com outros fundos que nós já identificamos, mas que o governo precisa concordar, a gente chega num valor que é um valor alto, né? Mas se o governo não resolver isso agora,
esse valor vai ficar exponencialmente maior e muita gente vai sair da atividade. É uma tempestade muito mais que perfeita. Infelizmente, nós gostaríamos que o agro estivesse bem, estivesse tranquilo, mas não está, e nós teremos, infelizmente, o ano que vem, uma safra muito comprometida por conta de crédito. Nós estamos com o El Niño entrando, que as pessoas não estão falando disso, mas olha o que aconteceu já no Nordeste, que é uma das coisas que acontece com o El Niño, mas também traz seca para regiões produtoras. Então, está na hora, não podemos passar muito para frente nessa ajuda à agricultura brasileira. A senhora até falou dentro da reunião, senadora, sobre não bater tanto no governo. Você acha que essa é a postura e você acha que como que esse período eleitoral, já que a gente não tem os titulares da pasta, né? E não foi vazado dessa vez. Né? E não foi vazamento dessa vez. E como que a senhora acha que esse período, os titulares não estão na pasta, o Dário Durigan era o número 2, não é o Fernando Haddad, por exemplo, como que isso atrapalha essas articulações para que medidas práticas saiam? Não, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, o governo que está aí, ele é um governo do Brasil. Ele está aí para ajudar a agricultura, a saúde, seja lá quem for. Ele não é o governo só dele mesmo. Então, nós temos aí problemas que afetam a nossa sociedade como um todo. Todo mundo hoje, o mundo em geral, está preocupado com uma coisa, segurança alimentar, por conta da guerra. Nós estamos com 2 guerras grandes acontecendo no mundo. E a segurança alimentar é um dos pilares que os países têm de responsabilidade com a sua população. O Brasil, como tem uma agricultura que traz fartura para a nossa sociedade e ainda exporta para mais de 100 países, né? Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas, então a gente sente uma certa resistência em ajudar esse setor. Todo mundo acha que o agro vai muito bem, porque a safra foi recorde, mas né, nós estamos com problemas e são problemas sérios. Se isso não for resolvido agora, né, o assunto vai escalar e quem for resolver vai ter um problema muito pior do que aquele que está posto aí. Nós temos problemas de crédito, nós temos problemas de clima, nós temos problema de preço, aumento dos insumos que estão muito altos, e nós temos preços das commodities desde o ano passado, retrasado, que só vem baixando. Então, isso é uma tempestade mais do que perfeita. E guerra. Nós temos óleo diesel comprometido, né, nos preços, se Deus quiser vamos ficar só nos preços, porque também pode faltar, eu espero que não falte, né, a gente vem acompanhando. Hoje o problema é preço, o pior de tudo seria também a escassez desse produto. Mas nós já estamos vendo acontecer em outros lugares, a aviação. Lá fora, já tem países que não têm querosene para abastecer as aeronaves, tem que fazer pousos, não tem mais voo direto, tem que pousar em outro país para abastecer. Então, tem que acender a luz amarela do governo em relação ao nosso setor. Tem de onde tirar? Tem. Agora, precisa vontade política. E isso, nós tivemos uma ótima reunião ontem com o ministro da Agricultura, o novo ministro da Agricultura. Eu também quero ser justa com o ministro Dário Durigan, que ouviu a gente, entendeu. Agora, a parte técnica é sempre mais dura. Mas hoje, o problema não é choro, não. O problema é sério. O problema é de verdade. E o problema vai afetar onde? O prato do consumidor brasileiro, que vai ter inflação e vai ficar mais caro. Deputada Marúcia, e a senhora é relatora, né, do PRT, e já temos uma previsão de quando que deve ser apresentado? A senhora até comentou um pouquinho disso na reunião também. Isso, eu também quero depois... Um pouco mais para o microfone. Duas baixinhas. Agora deu certo de ajustar assim o Pedro aqui, né? Eu quero depois trazer o ponto que alguém perguntou aqui sobre os recursos ser utilizados para o crédito e também a renegociação das dívidas, tá? Então, nós recebemos o texto na semana passada, é de extrema importância, né, o avanço do texto. Eu pretendo apresentar um relatório em breve, estamos ouvindo o setor, conversando com o governo, ouvindo os parlamentares, para que a gente possa, que esse projeto tem pressa. Nós temos um prazo, né, deste ano ele ser executado, porque ele veio uma PLP exclusivamente aí para ser tratado das receitas extraordinárias com os recursos oriundos da guerra do Oriente Médio. E é um recurso grande, né, robusto, que a gente quer trabalhar ele aí em vários setores. Já entrando na outra pergunta, já vou lá para o meio para depois voltar do início, dizer que a ministra senadora Tereza trouxe para nós a sugestão para que a gente pudesse utilizar esses recursos extraordinários para o projeto em paralelo ao que está acontecendo lá no Senado, que está sendo relatado lá pelo senador Renan Calheiros, para a gente utilizar dessas receitas extraordinárias, um ponto que vou apresentar isso no nosso relatório, no nosso texto, para que possa dar uma condição, uma possibilidade de usar esses recursos extraordinários para as renegociações das dívidas e também para o seguro rural. É de extrema importância, como a senadora citou aqui, o setor não aguenta mais números e não ter ações lá na ponta. Efetivação aqui de
discurso e a gente não ter o que aconteça ali quando o produtor rural vai pegar uma linha de crédito para pegar um recurso que muitos já vão ter muitas dificuldades de abrir uma condição de diálogo com as financiadoras por conta de não ter mais esse crédito, que já estão renegociando, e agora então a gente vê uma alternativa, uma possibilidade no nosso projeto, no nosso PLP 114, utilizar desses recursos extraordinários. Na reunião, a senhora citou 20 bilhões? A gente eu gostaria e quero deixar um valor estipulado, sabendo que a gente tem um número alto que a gente está buscando, fazendo conta aí de quanto que é essa receita extra. Mas eu não vou ainda, estou dialogando para ver se a gente deixa em aberto ou se a gente trava já um valor mínimo para essa condição. Claro que isso ainda não é oficial, né, esse valor, então vamos ver a melhor forma da gente ter mais essa possibilidade de utilizar o projeto. E esse PLP também veio de uma forma que me preocupou muito no início, para que a gente deixasse sempre claro qual seria o diferencial da compensação entre os combustíveis fósseis com os biocombustíveis. E isso está no nosso texto, nós já conversamos com o ministro Dario, com o ministro Bruno, e para avançar nessa condição e já dar uma efetivação do que já tem claro na Constituição, na emenda constitucional 132, onde já tem claro que tem que ter esse diferencial de compensação do combustível fóssil para o biocombustível. Mas é preciso e deixar claro no projeto que essa receita extraordinária vai ser utilizada para dar esse diferencial competitivo entre os fósseis e o biocombustível. Esse é um avanço. O que você destaca, um dos maiores avanços no projeto? Seria esse, para a gente dar essa condição de segurança para quem está produzindo, para as usinas, para o que é nosso, porque é uma cadeia circular. O nosso produtor gerando o grão, que vai também para a ração, que vai também para a energia vindo do etanol, tudo isso faz com que a gente está aumentando cada vez mais essa condição de gerar emprego no país e que lá na bomba tenha uma possibilidade para a população, para o nosso povo brasileiro, sentir essa diferença. Essa a gente é uma preocupação, a gente sabe que a Petrobras está segurando o preço e a gente não quer que isso aumente, então o projeto vem também para que pelo menos a gente minimize as condições para a população lá que está na ponta, para não ter que ficar pensando se eu vou comprar um prato de comida ou se eu vou pôr um combustível, abastecer o meu veículo, ou também levar a parte de frete, né, de logística das propriedades rurais para a indústria. Só para deixar claro, o projeto trata da subvenção da gasolina, a ideia é usar os recursos extraordinários do petróleo para criar também uma subvenção sobre o etanol, é isso? A gente está usando todo esse recurso extraordinário, tirando do artigo 2º, ele põe alguns pontos, que é dos royalties, imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL, e então a gente está tirando esses pontos e colocando para que seja recursos oriundos de gás e combustível, gás e óleo, para que deixe um texto claro da onde está vindo essas receitas e ter a compensação. Como eu disse, já na emenda constitucional já tem uma segurança jurídica, mas a gente precisa ter deixado claro isso no projeto, que não veio. Então a gente está ajustando isso. Mas é uma subvenção para o etanol? Igual da gasolina? Não é igual, né? Porque se reduzir igual da gasolina, se você reduzir da gasolina, você não tem a competitividade do etanol com ele. O que a gente busca, e a preocupação sempre foi, manter a competitividade do biocombustível, do etanol, com o fóssil. Mas seria temporário ou permanente? O projeto, né, do tempo do projeto, que é esse ano, por conta que exclusivamente da... Por que está tendo aumento? Porque o barril saiu de R$60 e está tendo uma comercialização de 120 a 120 reais. Esse o mecanismo é o mesmo de subvenção, seria utilizar esses recursos para aplicar a subvenção também dos biocombustíveis a fim de manter essa diferenciação. Isso, é o A ideia mesmo. é prever uma isenção maior, então, para os biocombustíveis, proporcionalmente maior para os biocombustíveis que do etanol, do que do gasolina e do diesel, é isso? A comparação, ela continua a mesma. O que tem para um, tem para outro. O que a gente tem que deixar assegurado, o que nós estamos trabalhando, é para que tenha essa segurança de que não vai subir o preço da gasolina, do combustível fóssil ali, sem dar uma geração de competição para o etanol. E ao mesmo tempo o projeto também vai tratar das dívidas rurais, ou eu entendi errado? Não é que lá vai tratar. A gente está dando uma condição, de uma possibilidade de esses recursos extraordinários ser utilizados também para a renegociação de dívidas e seguro agrícola. E quais são os outros pontos do texto que pode atender o setor de biocombustíveis? Por enquanto são esses os pontos que nós estamos trabalhando e agora
vamos tentar ajustar até hoje, amanhã, ouvindo os setores, para a gente poder passar o texto. Tem Como prazo Obrigada, para gente. apresentar o relatório? Como eu disse, o mais rápido possível, a gente quer votar o mais rápido possível isso aí. Alguma sinalização do governo nesse sentido, das Eu discussões? tive hoje de manhã com o ministro Bruno, também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele ficou de até hoje, final do dia, passar alguns pontos que podem ser ajustados também da parte deles. Gente, obrigada. Só uma coisa simples. A ideia, porque assim, o PLP é para isenção de impostos sobre os combustíveis. A ideia é prever que os fósseis e os bio terão a mesma isenção ou prever que a isenção dos bio vai ser maior do que a dos fósseis? Ou que Na garanta verdade, a é manter competitividade. uma diferença, né? É Pra manter que a você diferença. possa usar o biocombustível também. Porque se ele fica igual, Isso. Portanto, é para prever uma isenção um pouco Exatamente. maior. O nome já fala que é diferencial competitivo. Se a gente manter igual, não tem competição. Quem fica de apresentar os pontos? O presidente do Mota e o ministro Moretti? Não, a gente está falando do setor. Ah, o setor. Não é que a senhora citou agora no final do governo. O governo ia passar algumas informações. Seria Obrigado, senador. o ministro Bruno.